3 dias de jejum somente na água. Oi, seja muito bem-vinda aqui no canal Revestidas. Meu nome é Jaqueline Andrade. Hoje eu quero contar para você um pouco mais do meu testemunho sobre como foi realizar o jejum de Esther. Antes de gravar esse vídeo, eu fiquei pensando, Senhor, será que se eu gravo esse vídeo mesmo? Será que se eu não gravo? Jejum, ele é algo muito particular. Porém, lá dentro da nossa comunidade Revestidas, que é um grupo de mulheres no WhatsApp, nós temos o hábito ali de jejuarmos juntas. Ao longo desse ano de 2025, nós fizemos o jejum de Daniel juntas, nós realizamos alguns jejuns de 7 dias, propósitos juntas, e ali uma incentivando a outra a buscar a Cristo. E quando eu decidi criar o grupo Revestidas, esse foi o meu maior objetivo. Ter um grupo de mulheres, amigas de Jesus, que eu pudesse fazer o quê? Estudar a Bíblia junta com elas, aprender mais de Deus juntas e realizarmos propósitos juntas. Então, quando eu pensei se eu deveria ou não gravar esse vídeo, eu fui lá no Revestidas. Eu fui ali pensando em tudo que nós já conversamos, tantas dúvidas que são tiradas ali no grupo, e ali o Espírito Santo, ele me trouxe a paz e a certeza de que esse vídeo deveria ser gravado. Porque muitas mulheres, elas têm essa dúvida: como devo fazer um jejum? Como é um jejum espiritual? Qual a diferença de um jejum espiritual para um jejum intermitente? O que pode, o que não pode? E essas dúvidas eu também tinha no início da minha caminhada cristã. E muitas vezes eu recorria a vídeos como esse aqui no YouTube para poder tirar as minhas dúvidas. Eu ia atrás de vídeos de mulheres que tinham realizado propósitos, que tinham realizado jejuns, para poder entender e ver o testemunho delas e compreender como que eu também poderia me inspirar naquelas mulheres para poder estar realizando também um propósito. Então, saiba que antes de realizar esse vídeo, eu precisei dessa confirmação do Senhor para poder trazer esse vídeo aqui para você, porque eu não estou aqui para me gloriar, para poder falar assim, uau, fiquei 3 dias sem comer e fiquei 3 dias somente na água. Não. Eu vim trazer esse vídeo aqui como uma forma de te motivar a jejuar. Se você já teve o hábito de jejuar, mas por algum motivo você não está jejuando, este vídeo é para te motivar a que você volte às raízes ali, sabe? De buscar o Senhor através da leitura da Bíblia, oração e do jejum. Se você nunca jejuou e você quer jejuar pela primeira vez, aqui neste vídeo você também vai entender como que você vai poder estar começando um jejum espiritual. Amém? Então, vamos primeiro entender a diferença de um jejum espiritual com um jejum intermitente. É muito importante entendermos essa diferença, porque quando nós nos propomos a jejuar para Deus, né, de realizar de fato um jejum espiritual, nós não estamos falando em uma preocupação com o nosso corpo. Quando eu vou jejuar de forma espiritual, eu não estou fazendo isso para que eu perca peso, que eu emagreça e que eu me sinta mais bonita. Esse jejum, ele é um jejum onde o foco é leitura da Bíblia, oração e abstinência de alimento. Quando nós vamos falar do jejum intermitente, esse jejum não necessariamente você vai ler a Bíblia, não necessariamente você vai orar durante o jejum, apresentar um propósito, apresentar uma causa, não necessariamente você vai espiritualizar algo que você está fazendo no caso, o jejum intermitente você está fazendo para um benefício do seu corpo. Então, o jejum intermitente é algo voltado para a sua saúde, para o seu corpo, para o emagrecimento, para essa parte sua física. Jejum espiritual, o seu foco não é ficar magra. Ficar magra é uma consequência, porque se você vai se abster de comida, você consequentemente vai perder peso. Então isso é uma consequência, mas não é o foco, não é o objetivo. Então o jejum espiritual, você vai estar abstinendo de comida, você vai se abster de algum alimento em prol de quê? Sacrifício da sua carne. Você vai literalmente assim, ó, matar a sua carne para você fortalecer o seu espírito. O jejum espiritual é para que você fortaleça o seu espírito, para que você esteja mais sensível à voz de Deus, para que você se conecte mais com Deus, para que você de fato, ali verdadeiramente esteja focada no alvo que é Cristo. Então, o jejum espiritual, ele é muito importante para fortalecer o nosso espírito e matar a nossa carne. E aqui vale algumas ressalvas, tá? Já que eu vou fazer um jejum espiritual, vou fazer um jejum para Deus, eu vou orar, mas eu não vou ler a Bíblia. Você está fazendo um jejum que
você não está se entregando por completo. Então, o jejum espiritual tem que ter oração, tem que ter leitura da palavra, tem que ter oração e leitura da palavra. Porque se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos de ler, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui Deus vai falar conosco, aqui Deus vai confrontar os nossos pecados, aqui Deus ele vai trazer revelações, aqui Deus ele vai começar a transformar a nossa vida. Então, se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente tem que ler a Bíblia. E um jejum espiritual, a leitura da Bíblia é essencial. Então, essa é a maior diferença entre um jejum espiritual e um jejum intermitente. Eu sei que muitas de vocês vão me perguntar, já que o que pode comer, o que não pode comer, jejum total, jejum parcial, qual que é essa diferença? Se vocês quiserem, eu posso preparar um segundo vídeo falando e tirando totalmente, sim, todas as dúvidas de tipos de jejum, jejuns que estão na Bíblia, jejuns que nós podemos fazer, jejuns espirituais que nós podemos fazer para nos aproximarmos mais de Deus. Mas hoje o foco aqui deste vídeo é sobre o jejum que eu fiz, que é o jejum de Esther. Esther, ele é mais um dos livros que está na Bíblia. Eu sou apaixonada pela história de Esther, uma mulher improvável, mas que foi ali um instrumento do Senhor aqui na terra para trazer a libertação do seu povo. Uma mulher jovem, mas que foi usada de forma poderosamente sobrenatural pelo Senhor. No livro de Esther, no capítulo 4, vai ser o momento em que Mordecai, ele vai pedir socorro a Esther. Mordecai, ele era o primo de Esther. Esther é uma jovem judia que perdeu seus pais no exílio babilônico. E ela foi criada pelo seu primo chamado Mordecai. Em algumas versões nós vamos ter ali o nome de Mardoqueu. Mas ela foi criada por esse primo. E ela morava juntamente com ele na fortaleza de Susã. Esther, ela viveu num período em que havia o reinado do rei Assuero, também conhecido como rei Xerxes. Então, em algumas versões da Bíblia, a gente tem o nome Assuero, em algumas versões nós temos o nome Xerxes. Mas eles moravam, né, ali na fortaleza de Susã, e essa história aconteceu durante esse período do reinado do rei Assuero. Antes de Esther se tornar rainha, havia uma outra rainha. Inclusive, nós temos aqui um vídeo que fala exatamente sobre a história de Esther, onde eu trago uma mensagem diária sobre a história dessa mulher que foi um instrumento de Deus aqui na terra. Mas antes de Esther entrar na posição de rainha, havia uma outra rainha que era a rainha Vasti. Vasti, ela acabou sendo destituída do seu cargo de rainha porque ela desobedeceu a uma ordem do rei. Com isso, houve um concurso de beleza. Esther foi uma das participantes. Ela foi levada para o Palácio Real. Ela passou 12 meses ali em preparação, se embelezando para poder se apresentar ao rei. Esther, ela se apresentou ao rei. O rei amou ela mais do que todas as mulheres. E ali ela foi instituída como rainha. Eu estou fazendo aqui um breve resumo sobre a história de Esther para você entender, afinal, o que é o jejum de Esther. Então ela foi instituída como rainha e havia um homem, um oficial do rei, que era o Hamã, que não gostava do primo da Esther, que era o Mordecai. E por ele não gostar de Mordecai, porque Mordecai ele não se curvava ali para Hamã, ele não se dobrava o joelho ali em obediência a Hamã. E ali Hamã começou a criar uma ira, um grande ódio sobre a vida de Mordecai. Esse ódio ele foi acumulando, até que ele conseguiu criar uma situação em que fizesse o rei criar um decreto para poder aniquilar com a vida de todos os judeus. Ele armou ali, ele de fato criou uma situação onde o rei assinou um decreto em que todos os judeus, eles iriam ser mortos se não obedecessem a uma ordem do rei. Só que Esther ela era uma jovem judia, ou seja, ela também seria uma das mulheres, uma das pessoas que seriam prejudicadas com esse mandato do rei. Mordecai, ele descobre esse mandato, Mordecai descobre tudo isso e ele vai de encontro a Esther para poder pedir socorro, pedir ajuda para que Esther fizesse alguma coisa, já que ela foi colocada, né, como rainha, já que ela estava na posição de estar ali do lado do rei, ela poderia interceder pelo seu povo. Então muitas coisas acontecem na história. E aí, no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 12, Mordecai vai dizer assim, ó: essas palavras de Esther foi transmitida a Mordecai.
E aí Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a sua casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levasse Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. No 3º dia, Esther o procurou com seus trajes reais e pôs no pátio do palácio real, em frente à residência do rei. O rei sentado no seu trono real, voltado para a poltrona da residência. Então Esther, ela levanta um jejum em clamor pelo seu povo. Quando ela sabe sobre esse mandato que Ramã, ele induziu o rei a criar para poder trazer a morte sobre todos os judeus, em vez dela fazer um desespero, em vez dela ficar loucamente ali desesperada, ela foi recorrer ao único que pode resolver causas impossíveis em nossas vidas. Ela foi recorrer ao único que pode trazer de fato a libertação, o único que pode curar, o único que pode restaurar, o único que pode transformar a nossa vida, que é o nosso Senhor. Então, Esther, ela levantou um jejum. Ela e todos os judeus, naquele momento, eles jejuaram em prol desta situação. Foram 3 dias sem beber nada e sem comer nada, antes de ela se apresentar ao rei. No meu caso, aqui no jejum que eu fiz os 3 dias, porém eu tomei água. Então eu fiquei 3 dias sem comer nada, mas eu continuei tomando água. Confesso para vocês que a escolha de ter continuado com a água é porque eu realmente não sabia se eu estava preparada para poder retirar a água nesses 3 dias. E também porque na minha gestação eu já tive infecção nos rins. Antes da minha gestação, quando eu era mais nova, já tive pedras nos rins. E então eu fiquei assim com um pouco de receio em relação à minha saúde mesmo, se eu deveria ou não tirar a água. E aí foi algo que eu coloquei, eu decidi que eu iria manter a água por questões de saúde, porque eu não saberia como que meu corpo poderia reagir e eu não queria parar no hospital, né? Então eu decidi ficar sem o alimento, mas que o único líquido que eu iria beber é a água. Eu sei que em alguns casos, algumas pessoas colocam café, colocam chá, mas eu, Jaqueline, eu acredito que, assim, se nós vamos colocar algo que seja somente a água, para sermos o mais, assim, fiel possível a esse jejum. Mas o chá, se não é adicionado açúcar, ele não quebra o jejum. E o café também, se não é adicionado açúcar, ele também não quebra o jejum. Mas ele traz um gosto diferente para o nosso paladar. Então, a água, eu creio que seria ali já uma opção muito boa. Eu não adicionei mais nada, não senti que deveria adicionar mais nada, mas também não julgo quem adiciona, né? Cada um tem o seu propósito ali, o seu jejum, cada um faz do jeito que você vai se sentir melhor. Mas o jejum de Esther, ele se resume a isso: 3 dias com abstinência de alimento e abstinência de líquidos. Eu adicionei a água por escolha própria. Esther, ela fez esse jejum para poder pedir esse socorro ali para Deus, para que Deus entrasse na causa dela. E ali Deus entrou na causa e o seu povo foi livrado da morte. Vocês podem estar lendo o livro de Esther e entrar ali a fundo nessa história, porque é uma história muito linda. Mas o jejum, ele é esse momento de pedirmos para que Deus entre nas nossas causas, de pedir um fortalecimento espiritual. E eu vou contar para vocês como que foi esse primeiro jejum e como que foi a preparação para poder entrar nesse jejum. Ao longo desse ano de 2025, eu fiz muitos jejuns. Eu creio assim que de fato Deus me chamou para jejuar. Deus me chamou para jejuar e para orar de madrugada. É algo que eu sinto muito assim, sabe? Deus, o Espírito Santo, uma voz falando assim comigo: minha filha, volta pra madrugada. Vá, quero que você ore de madrugada. De madrugada, de madrugada, de madrugada. Minha filha, jejum, jejum, jejum. Às vezes eu acabo um jejum e eu falo: esse mês eu não vou jejuar mais. E aí, tô lá lavando vasilha e Deus vai lá e fala comigo: minha filha, acho que tá na hora de jejuar de novo. Estou te pedindo aqui mais um jejum. Eu sinto a todo momento ali, sabe? E com o passar do tempo ao longo desse ano de 2025, eu criei o hábito de jejuar.
Criei o hábito de jejuar e normalmente o que eu tenho feito é um jejum por semana, um jejum de 24 horas por semana. Eu tenho um dia que eu estabeleço para ser esse jejum, se for necessário mudar esse dia, eu mudo esse dia, mas eu tenho um dia que eu estabeleço para poder realizar esse jejum. Faço um jejum por semana, um jejum de 24 horas e ali eu me sinto me fortalecendo espiritualmente ao longo da semana, ao longo do mês. É algo que tem me feito muito bem. E se você sente, né, essa vontade, se Deus te chama para o jejum, se Deus te chama para as orações da madrugada, coloca isso como, sabe, um hábito semanal sobre a sua vida, porque ali Deus vai falar muito com você. E desde que eu comecei a fazer isso, foi como se assim, eu abrisse um portal ali para Deus falar comigo através de sonhos. Deus, sabe, falar comigo de diversas formas possíveis, e eu sinto que eu fui muito abençoada todas as vezes que eu me coloquei em obediência a estar jejuando e a estar tirando esse tempo de oração. Mas aí o que aconteceu? Ao longo desse ano, eu queria muito ter feito o jejum de Esther no início do ano, no meio do ano. Eu queria muito ter feito esse jejum de Esther. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Nós estamos no dia 24 de novembro de 2025. Então eu passei o ano todo tentando fazer esse jejum. Eu chegava no primeiro dia, fazia, chegava no segundo dia, eu não conseguia. Chegava no segundo dia sem comida e eu acabava quebrando o jejum, ou seja, aquilo que eu prometi dos 3 dias eu não conseguia, meu corpo ele ficava muito fraco, eu não conseguia. E aí, esse mês eu falei, Senhor, eu não quero terminar esse ano de 2025 sem entregar pra Ti um jejum de 3 dias, me fortalece o meu corpo, mas me ajuda a entregar esse jejum de 3 dias. Foi um compromisso que eu fiz assim com Deus, que eu queria muito, eu não sabia se eu iria fazer de fato aqui em novembro ou se eu iria acabar fazendo esse jejum em dezembro. Mas eu sei que esse jejum, ele iria acontecer nesse ano de 2025, uma hora ou outra. Então, eu acredito muito que ter me colocado disponível para jejuar ao longo do ano, seja de 24 horas, seja de 48 horas, foi me fortalecendo para de fato ali, acho que a palavra seria fortalecer, e foi me preparando para esse jejum de 3 dias. Então, meu conselho aqui agora inicial para você é o quê? Tenha hábito de jejuar, e vai jejuando, faça jejum de 24 horas várias vezes, faça jejum de 48 horas e depois vai para um jejum de 3 dias. Porque se a gente vai direto logo para um de 3 dias e você não tem o hábito de jejuar, as chances de você passar mal e realmente não ser algo que vai dar certo, que você pode, sei lá, ter algum problema de saúde, o que eu não recomendo, o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é muito grande. Porque imagina, você nunca jejua ou raramente jejua e você já vai fazer um jejum de 3 dias, você vai passar mal, você não vai aguentar. Então tenha esse hábito de jejuar. Faça jejuns, vou fazer jejum agora das 10 horas da noite até 1 hora da tarde. Começa com esses jejuns. Depois vou fazer um de 24 horas. Ou toda semana faz um de 24 horas. Opa, agora essa semana vou fazer um de 48 horas. Ou então, sabe, 24 horas e mais um pouquinho até a hora do almoço do dia seguinte. Vai começando assim, porque aí você vai se sentindo mais, sabe, preparada para chegar nesse jejum de 3 dias. E quando for esse jejum de 3 dias, não vá achando que vai ser fácil porque você está preparada. Porque não é fácil, minha irmã. Não é fácil. Jejuar esse jejum de 3 dias é um jejum que foi, assim, muito difícil. Foi bem complicado, mas Deus, Ele me sustentou para que eu concluísse, que eu, de fato, entregasse esse jejum ao longo desses 3 dias. No primeiro dia, para mim, é bem tranquilo. Estar jejuando 24 horas já é um hábito que eu tenho, já é algo que pra mim se tornou fácil ficar sem comer durante 24 horas. Não vou falar que tão fácil, mas assim, não é tão sofrido quanto antes, porque eu já fui criando essa cultura de jejuar. No segundo dia, aí as coisas já vão mudando. No segundo dia você já fica assim, uau, né? Já estou indo para 2 dias. E você já vai sentindo uma fraqueza maior no seu corpo. Eu confesso que para vocês que ao longo desses 3 dias eu não senti uma fome de morrer. Eu não senti essa fome, sabe? Aquela fome desesperada. E é engraçado falar isso porque realmente foi o que eu senti. Eu não senti uma fome de doer o meu estômago, mas eu senti muita fraqueza. Meu estômago ali, ele tava assim, ele tava vazio, mas as minhas pernas estavam fracas,
sabe? Ele não estava um estômago que toda hora ficava roncando e eu ficava desesperada, querendo comer, que eu tô passando fome. Não. Eu estava bem, eu não estava sentindo fome, mas a fraqueza do meu corpo foi o que me pegou no terceiro e último dia. Então, o primeiro dia foi tudo bem, estava ok. Segundo dia já comecei a sentir fraqueza, mas consegui chegar até o final. Só que quando chegou a noite ali do segundo dia, eu tava, meu Deus, tava assim já, Senhor amado, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Eu estava pensando, eu acho que eu vou quebrar esse jejum. Aí eu pensei, meu Deus, quantas vezes eu já quebrei esse jejum exatamente no segundo dia? Quantas vezes eu tentei fazer esse jejum, chegou no segundo dia à noite e eu entregava esse jejum? É uma luta. É uma luta constante, é uma luta com a sua cabeça. Você não tá com fome, mas você vê uma comida, você quer comer. Não porque você está com fome, porque a sua barriga está pedindo comida, mas é porque o seu cérebro quer te induzir a comer, seu cérebro quer te induzir a quebrar aquele jejum. Então no segundo dia essa luta com a sua cabeça, da sua cabeça querer quebrar um jejum, do seu cérebro, a sua mente querer que você, sabe, vai lá, come, só come, só come, só come, sabe? E a tentação mesmo, que é uma batalha espiritual, né? Uma tentação de você querer fortalecer o seu espírito, mas é a sua carne queimando, a sua carne falando, come, vai lá, é só uma comidinha, mata essa vontade, tem esse prazer momentâneo, é a sua carne pedindo para que você quebre esse jejum. Então o segundo dia é uma guerra muito grande, é uma batalha espiritual muito grande, aonde o seu cérebro, a sua mente, a sua carne tá assim, ó, lá em cima. E o que eu fazia? Quando eu estava nesses momentos, eu pegava, me ajoelhava, ou saía andando pela casa orando, Senhor, fortalece o meu espírito. Pai, o Senhor tem total domínio sobre a minha mente. O Senhor tem total domínio sobre a mente, a minha vida, meu corpo, meu espírito, minha alma. Domina os meus pensamentos, sabe? Domina o meu corpo. Ali eu orava, entregava para Deus. Pai, eu estou me sentindo fraca, me fortalece. Pai, fortalece o meu corpo. A minha oração já chegou no ponto que era esse tipo de oração. Aquela oração do propósito inicial já era uma oração que eu já tinha feito no primeiro dia com muito fervor, mas do segundo dia em diante, à noite, eu estava pedindo mais esse fortalecimento para continuar esse propósito. Consegui dominar esse segundo dia, consegui dominar ali essa carne nesse segundo dia à noite. Quando chegou o terceiro dia, eu estava muito abatida, eu já estava muito fraca. Mas ao mesmo tempo, eu estava muito feliz porque eu tinha conseguido vencer essa luta ali do segundo para o terceiro dia. Porque lembra que eu falei que eu já tinha feito várias vezes de 2 para chegar no 3? Eu não conseguia passar. Então quando eu dormi, eu acordei, eu vi esse é o terceiro dia, eu cheguei no terceiro dia, vou entregar o meu jejum à noite. Eu já me senti ali muito vitoriosa, assim, por ter conseguido vencer essa batalha contra a minha mente, né? Para poder, contra a minha carne, para poder chegar no terceiro dia. E aí, quando chegou no terceiro dia, a fraqueza, ela veio de uma forma, assim, absurda. Eu lembro de estar descendo a escada, assim, a minha perna bem mole, bem fraca mesmo, bem fraca. Mas eu orava, e ali Deus me fortalecia. E é incrível porque a palavra do Senhor, Paulo, né, eu acredito que é no livro de Romanos, posso estar falando de forma errada aqui o livro, mas não estou com essa passagem aberta nesse momento. Mas Paulo vai dizer que é na nossa fraqueza, é na minha fraqueza que Ele se fortalece. É na minha fraqueza que Deus vai se fortalecendo. Então quando eu me sentia fraca, eu só orava, eu falava, Senhor, me fortalece. Eu vou entregar esse jejum à noite. E ia chegando o tempo, faltava 3 horas. E eu orava, Senhor, 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 me fortalece para concluir esse jejum. Eu quero entregar esse jejum a Ti. Eu não quero finalizar esse ano de 2026 sem entregar esse jejum a Ti. Me fortalece, fortalece o meu corpo, fortalece as minhas pernas. O Senhor vai fortalecendo o meu corpo, Pai. Vai fortalecendo o meu corpo para que eu consiga entregar esse jejum a Ti. E ali eu fui, não vou falar que eu fiquei, uau, super energética e tudo mais. Não. Mas eu fui trabalhando a minha mente, eu fui me preparando para entender que haveria ali o momento certo que eu iria entregar o meu jejum e que eu iria conseguir. Ali Deus, sabe, ele me deu ali a certeza que eu iria conseguir concluir esse jejum. E eu lembro que faltava assim 1 hora e pouquinho, eu já estava deitada no sofá só esperando a hora, porque eu estava muito fraca, eu já estava assim bem abatida, mas em paz. Sabe? Eu estava em paz. Meu corpo estava fraco, mas eu estava em paz. E aí eu entreguei o meu jejum
era 11h30, porque eu tinha começado o jejum 11h30, 3 dias depois, entreguei o meu jejum 11h30 para completar esses 3 dias completos, né? Tudo bem certinho. E eu lembro que assim, eu fiz um prato gigantesco, fiz um prato enorme, achando que eu iria comer tudo, iria comer o mundo. E na realidade eu consegui comer assim, umas 3 colherzinhas de salada, um fiapinho assim de um frango e uma batatinha, assim, uma batata recheada, comi só um pedacinho, aí eu comi mais foi fruta, comi banana e comi uva. É interessante quando você vai fazer um jejum assim de muitos dias, que você vai ficar sem se alimentar, que você não coma muito mesmo, mas ali o meu olho, né, cresceu, queria um banquete, mas meu estômago, ele tava pequenininho, ele não conseguia comer muito. Mas é interessante que você não coma muitas coisas pesadas, né, você vai quebrar esse jejum com uma proteína, mas uma proteína leve, uma saladinha, sabe, uma coisa bem leve, uma fruta, porque se você quebra o jejum já comendo um monte de besteira, você vai passar mal, você vai ter dor de barriga, e aí vai, enfim, não vai ser agradável, né? Então eu não queria que isso acontecesse. Quebrei o meu jejum de uma forma correta, fiquei super bem, não tive problemas, não tive dor de barriga, tudo tranquilo. E no dia seguinte, eu lembro que eu fui comer no dia seguinte, já era, sei lá, era de tarde, porque o meu corpo ele foi acostumando em se alimentar quando eu estivesse ali com fome mesmo. E por ter ficado tantos dias sem comer, eu não estava sentindo tanta necessidade. Eu achei que eu ia comer muito no dia seguinte, mas não comi. Acordei, fiquei ali, não me recordo, acredito que isso foi na semana passada, né? Acredito que eu fiquei até mais ou menos 1h da tarde sem comer, e depois fui comer, me alimentar e fui comendo pouco, né? Comendo pouco ali ao longo do meu dia. Então essa foi a minha experiência nesse jejum de 3 dias. É um momento em que Deus vai trazendo muitas respostas ao nosso coração. É um momento em que nós vamos de fato priorizando Deus. Não que eu não priorize Deus todos os dias da minha vida, mas quando nós fazemos jejum, nós sabemos que aquele tempo, tudo aquilo, de fato ali, sabe, está sendo dedicado para o Senhor. É um sacrifício. Nós somos ali aquele sacrifício vivo para Cristo durante aqueles 3 dias. Então eu tentei de uma certa forma a tirar um pouco assim as minhas distrações, questão de Instagram. Não consegui muito porque eu trabalho com as redes sociais, eu sou consultora de imagem e estilo, eu tenho as minhas alunas da formação profissional para responder, eu tenho as minhas clientes. Eu não consegui de fato ficar sem celular, mas era uma vontade, sabe? Poder ficar 3 dias sem celular. Eu queria, mas não consegui, porque é o meu trabalho. Então, quem trabalha vai trabalhar normalmente, quem trabalha na rua vai trabalhar na rua, quem trabalha com o celular vai trabalhar com o celular. Então, eu não consegui ficar sem redes sociais. Não é algo que é exigido nem nada disso, mas era algo que eu queria fazer por mim, queria ficar o menos possível. Tentei reduzir o menos possível de distração, mas ainda assim eu continuei normal ali nas redes sociais por conta do meu trabalho. Mas foi uma bênção essa experiência. Eu creio que, assim, já tô super animada para fazer novamente mais um jejum de 3 dias. Esse ano de 2025 eu não vou conseguir fazer, mas no próximo ano eu quero começar o ano fazendo um jejum de Daniel, depois ali no meio do ano fazer esse jejum de 3 dias, quem sabe aumentar os dias, mas sempre quando nós jejuamos, nós nos saímos mais fortalecidas. Nós saímos fortalecidas e Deus ele vai nos presenteando, sabe? Nos presenteando assim de forma sobrenatural, com dons espirituais, sabe? Quando nós jejuamos é uma entrega, um sacrifício que nós fazemos para Deus. Mas Deus, ele é tão assim, tão maravilhoso que ele acaba nos presenteando com experiências, com dons espirituais. Deus, ele vai, como eu mencionei, ele vai se revelando ali para nós durante esse jejum, após o jejum, nós vamos nos fortalecendo e Deus, ele vai entrando nas nossas causas, né? Então, quando você for fazer um jejum, tenha um propósito, tenha um motivo pelo qual você está fazendo o jejum, né? Coloque, levante-se em oração, tá? Levante-se em oração ali falando: Deus, estou fazendo esse jejum por causa dessa causa, disso, aquilo. Eis aqui, Senhor Jesus, sabe essa situação, me ajuda, seja feita a tua vontade, entra nesta batalha, sabe? Vai pedindo ali para Deus, ele entrar nas suas causas, levante um clamor por aquilo que você está precisando. Então tenha um motivo, tenha um propósito para realizar o jejum. E Deus, ele é maravilhoso, porque ele vai estar falando conosco ao longo do jejum e após o jejum também. Então, Deus, ele fala muito comigo através de sonhos. Isso é algo que
eu fico assim, Senhor, essa noite fala comigo de novo, Senhor Jesus, vai lá, traga ali mais uma mensagem ali para mim nesse sonho, fala comigo. E Deus, ele vai falando conosco de diversas formas, dons de visões, né? Você estar com os ouvidos atentos à voz de Deus, atento ali ao mundo espiritual, para você conseguir ouvir coisas ali que Deus, ele quer que você escute. Deus, ele vai te presenteando, né, ao longo ali do seu fortalecimento espiritual. Então, jejuar é sempre uma experiência maravilhosa, uma experiência sobrenatural, e fazer esse jejum de 3 dias foi também uma bênção, e eu creio que eu ainda vou viver muitas coisas ali, Deus vai falar comigo ainda muito mais, algo que será fruto, né, fruto desse jejum de 3 dias. Eu lembro que no início do ano, quando eu comecei 2025, fazendo o jejum de Daniel, eu colhi muitos frutos, muitas bênçãos que veio através desse jejum. Mas nós precisamos entender que jejum não é uma moeda de troca, tá? Que fica bem claro aqui. O nosso jejum não coloca Deus contra a parede para nos dar aquilo que nós estamos pedindo, mas é uma forma de mostrar a Deus que nós estamos aqui, disponíveis, né, a Ele, que nós estamos priorizando a Ele. E Deus se agrada disso, porque a palavra do Senhor diz, colocar em primeiro lugar, né? Priorizar. Priorize aquilo que é de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Esse é o meu testemunho do meu jejum de 3 dias. Eu fiz ele tem menos de uma semana. Hoje é segunda-feira, eu finalizei ele na quinta-feira passada, então tem poucos dias que eu finalizei, mas eu queria muito gravar esse vídeo para contar essa experiência, porque muitas meninas têm dúvidas, assim como eu tive. Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você já fez esse jejum de Esther, conta pra mim aqui, ó, nos comentários como que foi essa experiência. Se você não fez, mas você deseja fazer, coloca aqui também que eu vou te ajudar, vou te dar dicas. Vem pro grupo Revestidas, ali a gente faz jejum juntas, propósitos juntas, e nós vamos ajudando umas outras. Eu creio que você vai ser muito edificada ali, você vai ser muito edificada lá dentro do grupo Revestidas, porque nós estamos ali para ajudar umas às outras, para que a gente cresça espiritualmente, em sabedoria, em discernimento, para que Deus, né, possa estar ali nos usando para poder edificar a vida umas às outras e aprendendo mais desse nosso Deus maravilhoso, soberano, sobre a terra, o mar, sobre tudo que há aqui neste mundo, nosso Criador, nosso Pai. Amém? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou amar responder todas as suas dúvidas. Um grande beijo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like, ativar o sininho, fazer tudo o que você precisa de fazer aqui. Faça e chame também as suas amigas, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, que eu tenho a certeza que vai ajudar bastante cada uma delas também. Até a próxima!